Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Que bom, né, que é começarmos o nosso recolhimento fazendo esse ato de fé. Certeza, eu tenho certeza, creio, eu tenho certeza que a verdade suprema, ou a verdade, Deus, está aqui. Que Ele me vê, e que Ele me ouve, e que eu quero amá-lo, como sumo bem sua verdade. Eu quero amá-lo, eu te adoro, Senhor, com profunda reverência, e peço perdão daquelas coisas que são mentiras, na verdade, na minha vida, falsidades, pecados, né? E ajuda a Nossa Senhora, ajuda o nosso anjo da guarda ao céu todo para que compreendamos por que motivo é importante amar a verdade, o amor à verdade, né? E vamos falar logo na primeira meditação do recolhimento que por isso precisamos, o amor à verdade leva em primeiro lugar a querer conhecer a verdade. Ao conhecer a verdade, o coração naturalmente tende ao bem e à verdade, para amá-la, né? E uma vez conhecida e amada, sem dúvida, vamos professá-la. Não há como não contar para todos a verdade e o bem que nós descobrimos. Esse é praticamente todo o itinerário da vida cristã, da vocação cristã. Na primeira meditação pensaremos um pouco na importância de conhecer a verdade, amá-la, né? E na segunda, uma consequência direta, a segunda meditação, falaremos então de como professá-la, né? Com esse pressuposto, logicamente, de não contrariá-la, né? Não viver de mentira, não falsificar a realidade e portanto, afirmar a verdade, defendê-la, professá-la. Pois muito bem, olha, né? Quando Tomé, né? Aquele que queria sempre experimentar, né, concretamente, se eu não tocar no Senhor, né, não acredito, né, o Tomé, o cientista, né, por experiência, né, aquele que é a experiência, um lado científico queria Tomé. E Nosso Senhor, quando ele fala que estava preparando um caminho, preparando um lugar no céu e para onde ia, e também que viessem também eles, aquele discurso impressionante que Jesus faz na última ceia, Tomé, ele disse, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? E Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Já conhecemos como São Santo Agostinho, procurava mostrar que essas três expressões são a mesma coisa, na verdade, né? Jesus é o caminho, esse caminho é o caminho verdadeiro, o verdadeiro caminho, e seguir pelo caminho da verdade é a vida, é a própria vida, é tudo, é Deus, Nosso Senhor, mas eu sou o caminho, a verdade, né? Aquele que crê em mim e conecta-se com a verdade eterna, tem vida eterna. Isso é o significado da nossa existência, nada menos, né? E quantas vezes como vamos compreender isso? Nosso Senhor, nessa circunstância, está prometendo que lhes enviará o Espírito, um pouquinho para frente, no finalzinho desse mesmo capítulo 15, perdão, Nosso Senhor explicará quando vier o Paráclito, né? Quando vier o Paráclito, que é o Espírito Santo, né? Quando vier o Paráclito, o Espírito Santo, de quem enviarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E também vós dareis testemunho, né? É guiado pelo Espírito de Deus, como estão em conexão com o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Então, daremos também depois testemunho disso da verdade. Essa é a vida, é a missão do cristão aqui na Terra,
só para conferir, né, como a Sagrada Escritura fala isso. Então, quando é que veio o Espírito da Verdade, né? Nós sabemos que veio no Pentecostes, né? Naquela festa que a igreja fala como o início da igreja, né? Os apóstolos reunidos, Jesus acabou de morrer, ressuscitar, subir aos céus 40 dias depois. 50 dias depois da ressurreição do Senhor, vem a festa de Pentecostes, quando todos reunidos naquele mesmo lugar, vem como que línguas de fogo. Isso, quando vier o Espírito da Verdade, né? O Espírito Santo, terão testemunhos de verdade, da verdade, né? E nós sabemos que foi exatamente assim, né? Veio o Espírito Santo sobre os apóstolos, o Espírito da Verdade, começaram a falar em várias línguas, cada um entendia na sua própria língua, compreendiam perfeitamente bem, né? Aqueles apóstolos, e eles saíram por aí, né? A partir daquele momento, a ensinar a todos aquilo que tinham aprendido do Senhor, a verdade transmitida por Cristo nosso Senhor. O Papa Francisco, precisamente nesse contexto do Espírito Santo, né, o Espírito de verdade que vem sobre os apóstolos, ele diz que, faz o seguinte comentário: a palavra dos apóstolos impregna-se do Espírito do ressuscitado, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, que é o mesmo, né? E torna-se uma palavra nova, diferente, que, no entanto, é compreensível, como se fosse traduzida simultaneamente em todas as línguas. Com efeito, diz, cada um os ouvia a falar na própria língua. E trata-se da linguagem da verdade e do amor, que é a língua universal. Então aqui o Papa vai explicar que até os analfabetos podem entendê-la, todos compreendem a linguagem da verdade e do amor. E se te apresentares com a verdade do teu coração, com sinceridade e com amor, todos te hão de entender. De compreensão, de entendimento, de mergulhar a fundo de toda a realidade, provém desse espírito de verdade, que é o espírito também de amor. É interessante, né? O amor, a verdade vem daqui, né? A verdade, que é o próprio amor, explicará melhor o cardeal Ratzinger, né? Que dizia, olha, dizia o cardeal Ratzinger que a verdade e o amor são idênticos, né? Porque são Deus, né? Deus é amor. E ele acabou de dizer, eu sou a verdade, né? Para Pilatos diz, eu vim para dar testemunho da verdade. Eu sou a verdade, é Deus, né? Então, a verdade e o amor são idênticos. Né? Por isso que não dá para chegar à verdade sem amor. Não dá para chegar ao amor sem a verdade, né? É amor à verdade, né? É algo fundamental, né? Então, a verdade e o amor são idênticos. Esta proposição, como se continuava explicando Ratzinger, compreendida em toda a sua profundidade, é a suprema garantia da tolerância, né? Numa época que vivemos de relativismo, onde se nega precisamente a verdade, né? Parece que a pessoa que afirma uma verdade aí fica intolerante, né? E é precisamente o contrário, né? É só observar um pouquinho da história e vai ficar... Quanto mais relativista é uma pessoa, mais intolerante ela é. Ela não permite que as pessoas pensem de qualquer outro modo que não seja o seu, né? É só olhar um pouquinho no ambiente, por exemplo, do politicamente correto, que é uma espécie de coletânea de mentiras, né? Bem concatenadas de tal modo que você é obrigado a professar, às vezes, de dogma do relativismo. E você não professa aquilo que faz aí. Então, a gente vê nos jornais, nas imprensas, em toda parte do mundo, no mundo inteiro isso acontece. Cada vez mais uma debandada de jornalistas que, quando de New York Times, do Financial, jornais do mundo inteiro, aqui não tem lugar lá dentro a pessoa que quisesse afirmar a verdade, no fim das contas, né? Então, porque é uma ditadura do relativismo. Todo mundo tem que pensar assim, né? Todo mundo tem que pensar desse modo. Então, não é verdade, é precisamente o contrário. Só a verdade, diz assim, é a suprema garantia da tolerância de uma relação com a verdade, cuja única arma é ela mesma, e que por selo é amor. Então, já veremos um pouco mais na segunda meditação sobre isso. Não. É só olhar para Cristo, Nosso Senhor, né? Não vai impor nada. Compreende a todos os pecadores, todos os que se enganam, os que erram, etc. Tem uma enorme, a verdade é essa, né? Ele é a verdade e nós todos temos
uma parcelinha da verdade, uma parcela maior ou menos, e também de erro, e por isso que se compreende, né? Por isso que só mesmo a verdade de Cristo Nosso Senhor nos faz ser verdadeiramente tolerantes, verdadeiramente compreensivos, verdadeiramente amantes da liberdade, né? Quando se põe uma ditadura do relativismo, você é obrigado, né? Você perde a liberdade, né? Você perde a liberdade. Muito bem, então, como é importante, né? Conhecereis a verdade, diz Nosso Senhor, e a verdade vos tornará livres. Precisamente, né? Por isso que o homem que está apoiado na verdade, não há ninguém que o conduza, né? Aqui na Terra, né? Ideologias, políticas, pressões, como a gente vê com que facilidade, né? Determinados setores, às vezes, te impõem ao mundo inteiro, às vezes, um modo de ver e de fazer, e tem que ouvir, tem que aguentar, com uma espécie assim de... porque são intolerantes, né? A falta de verdade, a mentira, né? O relativismo, a falta de segurança, precisamente é que leva a pessoa a afirmar contra a vontade dos demais as coisas, a sua própria opinião. E a verdadeira não, a verdade não. Com a verdade é amor, se identificam, nós queremos bem as pessoas, todos são imagens e semelhanças de Deus. E essas verdades profundas que garantem precisamente a verdade que Cristo veio trazer, é o caminho de viver, é o caminho de organizar a sociedade, é o caminho, né? Para montar a família, para tudo, né? Então, por isso que é preciso que nós façamos como o Papa Francisco pede, né? Peçamos ao Nosso Senhor que nos deixe experimentar um novo Pentecostes, que dilate o nosso coração, né? O Papa tinha acabado de recordar, se alguém quiser saber, isso daqui está no dia 19 de junho de 2019, né? O Papa Francisco, na audiência de quarta-feira, o Papa vai explicando isso aqui, ele vai explicando então que aquele mesmo fogo, né? O modo que Deus se manifestou no Pentecostes, né? Faz lembrar aquele fogo que queimava quando Moisés ouviu a lei no Monte de Sinaí, a verdade, né? Chegou, porque o fogo, explica o Papa, faz lembrar claramente luz, né? Luz faz representa verdade, né? Clareza, segurança, sei para onde vou, sei o que preciso fazer, por isso que o Senhor, quando se manifesta, é para revelar-se, né? Destruir os mandamentos, o modo de se comportar, os 10 mandamentos, eles aparecem como luz para a inteligência, né? Luz para os nossos passos, como verdade. Então, o fogo do Espírito Santo, de Deus, que se revela através do Espírito Santo. É verdade, é como verdade, é o Espírito da verdade, explicou Jesus, né? E ao mesmo tempo o fogo também é calor, né? É carinho, o fogo também é calor do amor, né? Então, por isso que o Papa fala, deixamos-nos envolver por esse clima do Pentecostes, o clima do Espírito Santo, o Espírito de amor e o Espírito de verdade, que é o Espírito de Deus. Pensamos que nos deixe experimentar um novo Pentecostes que dilate nossos corações e sintonize os nossos sentimentos com o de Cristo, para anunciarmos sem vergonha a sua palavra transformadora e testemunharmos o poder do amor que chama à vida tudo o que encontra. Senhor que dá a vida, é o Espírito Santo, o Espírito de verdade, o Espírito de amor, o Espírito que dá vida, né? Então, fora disso daqui, é o contrário, na verdade, o Espírito que o nosso Senhor explicou, que o demônio, precisamente, que é o pai da mentira, o príncipe deste mundo, dizia, né? Um mundo meramente experimental, meramente confiando nas coisas humanas, na inteligência humana, na potência humana, que são importantíssimas, mas não são absolutas, são limitadas, falsas, pequenas, né? Atinge só partes da verdade. Então, quando não nos deixamos por o espírito desse mundo, que é o demônio, o diabo, aquele que divide, aquele que é mentiroso por princípio e assassino, né? Vestido de lobo, muitas vezes, né? Em nome da vida, não sei o quê, né? A gente vê muitas vezes organizações internacionais que têm coisa envolvida e, na verdade, promovem abortos e promovem... Então, são assassinos, né? Assassinos do inocente, etc, né? Porque é o espírito desse mundo, o espírito de Deus não, é a verdadeira vida que é lançada. Então, como é importante, né? Como é importante, já desde pequenininho, de fato, contrapor a essa verdadeira ditadura, né? Que é a do relativismo, de pensar que então que é mesmo um ataque forte, né? A verdade, né?
E por isso mesmo que você ataca a igreja, você ataca a Cristo, você ataca quem dá testemunho da verdade, né? Não é de hoje, não é só no âmbito católico, né? Você pensar no Sócrates, os grandes pensadores, que, né, preferiram morrer antes de soltar, de deixar a verdade, né? De professar a verdade. Isso é assim, né? De um bom pensador, que não se pode ter como um verdadeiro ideal aquele pelo qual não somos capazes de dar a vida. É por isso que os cristãos sempre deram a vida, efetivamente, né? Não só no martírio, né? Mas no dia a dia. Né? Amar a verdade, de verdade, no dia a dia, né? Viver a verdade, né? No dia a dia, né? E é precisamente isso que precisamos pedir a Nosso Senhor, né? Que precisamos que na prática, né? Desde as coisas mais simples, né? Até mais do nosso vocabulário, né? Quantas verdades fundamentais que sabemos que são claras, que temos medo muitas vezes de dizê-la, né? É mais para a segunda meditação, que estamos já caminhando para ela, mas, né? E às vezes vai tornando um vocabulário meio que dúbio, né? Meio que dúbio, a pessoa tem dificuldade de dizer, não, pois isso não é bem assim, isso não é assim, veja, né? A pessoa diz, afirmar, né, como fez Jesus, né? Antes que Moisés fosse, eu sou, né? Ele falou assim, não, eu sou uma espécie assim de caminho, mais um caminho, mais uma verdade, sou mais uma coisa, né? Na minha opinião, né? Não é uma opinião. A opinião, precisamente, é quando cada pessoa tem um aspecto da verdade, um ponto de vista. Isso sim que é variável, né? Se eu vejo um cilindro de frente, parece um retângulo, né? Se eu vejo de topo, parece uma circunferência. Se eu vejo ele em outra perspectiva, eu vejo que não, que é um cilindro, que tem volume, etc. Depende do ponto. Então, portanto, é por isso que as opiniões parciais, elas podem ajudar a compreender o cilindro inteiro. Mas o cilindro é cilindro. Não é nem retângulo, né? E nem porque ele não é plano, ele tem 3 dimensões, por exemplo, né? Então, saber as coisas quando nós dissermos, portanto, ele é composto de várias verdades mesmo, né? E se eu digo que a água molha, é porque molha mesmo. E disse há 1000 anos atrás a água molhava, tá certo, né? Hoje a água molha e daqui 1 milhão de anos, se a gente descobre água não sei aonde, na galáxia, não sei das quantas, ela vai ficar até a mesma propriedade da água, porque ela molha. E, portanto, é verdade, né? É preciso também saber distinguir na nossa vida de verdade aquilo que é uma opinião, e, portanto, é natural que a gente fale com aquelas que não são opiniões, né? Porque são verdades, né? E por isso que dá segurança, é por isso que começamos o nosso recolhimento dizendo eu tenho certeza. Né? Essa é uma coisa que eu não opino. Não é minha opinião que Nosso Senhor está aqui presente, que Ele me vê, que Ele vê meus pensamentos, que eu tenho que prestar contas dele, do que eu disser aqui agora para vocês, né, etc. Né? Eu tenho certeza disso, porque é verdade. Essa verdade que quem é da verdade ouve a minha voz, dirá Nosso Senhor a Pilatos, nada mais, nada menos. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Né? E só vez que eu tenho essa pergunta, os fatos, o que é a verdade? O que é a verdade? Né? Palavras que depois, o João Paulo II, na Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, vale a pena conhecer a fundo esse documento, né? O esplendor da verdade, né? O Fides et Ratio, né? Outro documento fundamental de João Paulo II, São João Paulo II, né? A fé e a razão, né? Fundamentais para que a gente caminhe, né, corretamente como homens, como criaturas nessa existência aqui, na verdade, né? A fé e a verdade. Então, é fundamental. Quem é da verdade ouve a minha voz, né? Ou seja, tem sintonia comigo, né, com Cristo, com Deus, né, e com a eternidade, e com o amor, e com tudo. Né? Que é da verdade. A mentira não, o engano não. Então, compreender de verdade como é importante amarmos a verdade, né? O tempo foi passando, né? Mas vamos pedir a Nosso Senhor que seja assim. Assim dizia o São José Maria, né? Não tenha medo da verdade, ainda medo que a verdade acarrete a morte, né? Então, quando eu conheço
objetivamente uma verdade, porque posso conhecer, é isso que nega o relativismo, posso conhecer sim, né? Agora eu não sou plenamente a verdade, não sou capaz de nada, porque eu sou criatura e a criatura conhece parcialmente as coisas, mas eu posso conhecer parcialmente uma verdade, porque é verdade, né? A existência, a realidade das coisas, isso sim, e portanto posso dizer, né? Perfeitamente, né? Posso dizer perfeitamente, se uma pessoa mente, por exemplo, o meu filho mente, né? O teu filho mente, né? Em casa pequeno, fala, filho, isso não pode ser feito, né? Não é a tua opinião, não é o pai que acha que não pode mentir. Não, é que não pode mentir mesmo, né? É evidente, e a pessoa sabe, lá no fundo do coração, como Deus colocou a sua imagem e semelhança, a inteligência precisamente como amante da verdade, que ama a verdade, no fundo, opa, mas não se faz. Né? E não é uma coisa relativa, tá certo? Né? Não, objetivamente não se faz, né? Não se faz, né? E por isso se pode perfeitamente, sim, educar, formar as pessoas na verdade, né? Que ficará então para a segunda meditação. Então vou pedir a nossa Mãe do Céu, ver como é que anda a minha vida, né? Se eu fui trocando algum tipo de vocabulário, olha, né? Você sabe que eu não concordo com isso, né? De que não concordo com a ideia de que não tem Deus. Não concordo não, isso eu tenho certeza que não, né? Então, não usar expressões que se referem às verdades que conhecemos como tal, como se fossem coisas relativas, porque não são, elas são objetivas, né? A verdade é sempre objetiva, é clara, está na nossa frente, então de fato é assim mesmo, não toma isso daqui que queima, né? Não, toma esse ácido aqui que vai queimar, e queima mesmo, tá certo? Não estou brincando, não é minha opinião, não é minha opinião, olha, eu não concordo que você tome ácido sulfúrico, não é que eu não concordo, se você não tomar. Então dizer as coisas com clareza, isso é uma coisa importantíssima no nosso dia a dia, com toda a humildade, com toda a displicência, com toda a caridade, como falaremos logo depois. O amor à verdade leva a falar com muito respeito, com muito carinho, com muita compreensão para a ignorância do outro, para o que for, com a ignorância da outra pessoa, normal que seja assim, porque nem todos são obrigados a conhecer com profundidade as coisas, né? E talvez não tenham conhecido, como nós mesmos não conhecemos, mas com todo carinho, fazer isso a Nosso Senhor. Então eu pedi a Nossa Senhora, né, que de verdade, ver se eu de verdade procuro a verdade, se no meu coração existe aquela frase do São José Maria, bem cravada, né, não tenhas medo à verdade, ainda que a verdade te acarrete a morte. Né? Não tem medo de conhecer com profundidade a verdade de nós, a verdade dos demais, e porque ali atrás esse algo divino que há em todas as coisas é Deus, né? A verdade, atrás de cada verdade está a conexão nossa com Deus. Que a Virgem Santíssima então nos ajude. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos, inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.